Oi, que bom nos encontrarmos aqui neste canal. Canal Telefone Amarelo, o canal que realmente leva o audiovisual a sério. O que esta frase tem de tão importante e por que ela continua tão evidente nos dias atuais? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Para respondermos a estas perguntas, temos que fazer uma reconstrução histórica. E tudo começa em 1920, com a chegada das companhias cinematográficas norte-americanas no território nacional. Aí vocês podem estar dizendo, que massa, elas vieram para produzir filmes aqui. Não, meus amigos, não. Simplesmente tinham a intenção de fazer a distribuição dos seus produtos, especificamente filmes. Mas, de certa forma, teve um lado positivo, pois em torno dessas companhias, especificamente no bairro da Luz, começou a se desenvolver, vamos dizer assim, uma rede de apoio a estas companhias, que, de certa forma, contribuiu bastante para o cinema nacional. Depois da chegada das companhias cinematográficas norte-americanas no bairro da Luz, surge no bairro de São Bernardo do Campo, em 1949, uma genuína companhia cinematográfica brasileira. Eu estou falando da Veracruz. A Veracruz teve grande importância no cenário nacional, pois chegou a produzir, entre os anos de 1949 a 1954, cerca de 40 longa-metragens. Ela investia na fórmula do sucesso norte-americana, produzindo filmes do gênero comédia e musical. Mas devo dizer a vocês que tratava-se de um cinema feito exclusivamente para diversão. Não tinha nenhuma conotação política nem crítica social. No meio disso tudo, nesta efervescência, quem é que surge? A televisão brasileira. Com a inauguração da TV Tupi, no ano de 1950, no mês de setembro. E só a título de curiosidade, quem trouxe os equipamentos para o território nacional para que possibilitasse, vamos dizer assim, essa façanha, foi o empresário Assis Chateaubriand. E a primeira transmissão, olha que coisa interessante, foi realizada às 17 horas e 30 minutos. E vai ficar mais interessante ainda. Quem foi a protagonista, a primeira pessoa a falar na TV nacional, foi uma garota de apenas 6 anos, chamada Sônia Maria Dulce. E você sabe qual foi a frase que ela disse? Boa noite, está no ar a televisão brasileira. Apesar do surgimento da TV brasileira, nem tudo foi flores nesta época. Em 1954, ocorre uma grande perda para a produção do audiovisual aqui em terras tupiniquins. A Companhia Cinematográfica Veracruz encerra as suas atividades definitivamente. E os seus profissionais, de uma hora para outra, se viram sem os seus devidos empregos. É certo que uma parte desses profissionais foram absorvidos pela TV Tupi, que iniciara as suas atividades há pouco tempo. Porém, nem tudo estava perdido. Em 1960, surgem 2 movimentos. Quais são eles? Um no bairro da Luz, em que ficou conhecido como sendo Boca do Lixo, e o outro, o próprio Cinema Novo. Mas vamos primeiro para o ressurgimento do cinema no bairro da Luz. Vocês se lembram que eu falei que
Entre as décadas de 1920 e 1930, se instalaram aqui no Brasil as companhias cinematográficas norte-americanas, e em 1960, neste mesmo bairro, surge este movimento em que ficou conhecido como sendo Boca do Lixo. Mas por quê? Penso eu pela má fama do local e também pelo gênero de filme produzido neste bairro, que eram basicamente filmes intitulados como sendo pornô chanchada. Explorando um pouco mais o tema da Boca do Lixo, ali pode-se dizer que foi produzido um cinema independente, sem nenhum recurso do governo. E se produzia de tudo: filmes de faroeste, dramas de ação, policiais, de terror e até Kung Fu. É claro que a Boca do Lixo passou a ser bem mais conhecida pelo gênero de filme, como já falei, a pornochanchada, que era a exploração de determinados temas da vida cotidiana do brasileiro, como virgindade, conquista amorosa e adultério, e a própria realidade a qual se estava inserido. Muitos até afirmam que, por conta da pornochanchada, surgiu a seguinte frase: o cinema brasileiro é só putaria. Eu discordo totalmente, pois ali, naquele reduto cinematográfico conhecido como Boca do Lixo, se produzia um cinema de guerrilha, de resistência, de contestação aos costumes da época. Só a título de exemplificação, o filme A Dama do Lotação teve a maior quarta bilheteria do cinema nacional. Ora, se essa frase fosse verdade de que o cinema brasileiro é só putaria, os filmes produzidos no polo cinematográfico Boca do Lixo não teriam uma grande aceitação pelo público nacional. Não ia lotar os cinemas como costumava sempre acontecer. Salas cheias, meus amigos. Logo, os norte-americanos produzem filmes cheios de efeitos especiais e nós temos histórias interessantes e bota história interessante para ser contada até nos dias atuais. Paralelamente ao que acontecia no polo cinematográfico Boca do Lixo, também no ano de 1960, surge um movimento que ficou conhecido como sendo o Cinema Novo. Até então, o cinema nacional era totalmente desprovido de qualquer crítica em relação à realidade. Ele não tinha um caráter político, mas com o Cinema Novo, isto muda de figura. O Cinema Novo, ele rompe totalmente com a estética hollywoodiana e com a estética dos filmes inspirado também na estética hollywoodiana. No caso, os filmes produzidos pela Companhia Cinematográfica Veracruz e também em relação aos filmes produzidos na Boca do Lixo, pois esses polos cinematográficos, a Boca do Lixo e a Companhia Cinematográfica Veracruz, produziam filmes exclusivamente para a diversão. E diversão não era nem tampouco o objetivo do Cinema Novo. O Cinema Novo procurava uma conotação política, pois era um cinema independente e um cinema que buscava a revolução artística, a partir de uma crítica sobre a realidade brasileira. E isto tudo resultou em um novo cinema, uma nova forma
de olhar para a realidade. O cinema, que antes tinha o objetivo de exclusivamente divertir, passa agora, neste momento, a exercer um papel de consciência em relação a tudo que estava acontecendo aqui em nossa terra tupiniquim, naquele momento histórico. Só por curiosidade e para que vocês venham a sentir o que realmente foi o cinema novo, vou citar algumas obras, sendo elas Macunaíma, Terra em Transe, Vidas Secas e o consagrado Deus e o Diabo na Terra do Sol. Todos esses filmes trazem em si uma crítica social que nos leva a uma conscientização em busca de uma mudança, seja ela artística, seja ela política ou meramente estética. Nesse instante, chegamos ao quê da questão. Lembre-se, nós iniciamos o nosso vídeo com a seguinte frase: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O que isto tem a ver com tudo que foi feito até o presente momento? Muita coisa, meus amigos e minhas amigas. Hoje, não é só mais uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Você tem acesso não mais a uma câmera, você tem acesso a equipamento de iluminação, a equipamento de edição, computador. E você mesmo pode fazer a distribuição de tudo aquilo que você cria, seja nas suas redes sociais e em diversos meios de comunicação que hoje em dia está na sua mão, seja no seu celular, seja no seu PC. Então, cada um de nós, agora, em nossa época, somos uma companhia cinematográfica individual. E posso dizer uma coisa a vocês. Eu vou acrescentar a esta frase os seguintes termos: faça você mesmo com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então, nos dias atuais, não há mais desculpa para se dizer: eu não tenho condição de produzir audiovisual. Muito pelo contrário. A facilidade é tanta que você mesmo pode produzir um curta-metragem ou um longa-metragem, ou simplesmente produzir conteúdos para a rede social que você achar melhor conveniente. Então, vamos seguir em frente, vamos criar, vamos produzir audiovisual. Até mais, meus amigos e minhas amigas, e um forte abraço.